dia a todos. Quem está falando com vocês aqui é o Sensei Roberto Okano. Estou juntamente com o Sensei Yoshihiro Okano e juntos vamos falar um pouquinho sobre a história do Judô e coisas breves sobre a vida de Jigoro Kano. Hoje, 30 de novembro de 2021, vamos compartilhar um pouquinho do conhecimento dele para vocês. Esse é um material que vocês deverão utilizá-lo muito bem para que possa agregar no conhecimento de vocês sobre o Judô e também no exame de vocês. Sensei Yoshihiro Okano, saudação a todos aí. Bom dia a todos. Ok, então vamos lá, pessoal. Sensei Yoshihiro, fale sobre os pais de Jigoro Kano, seus nomes, profissões e de onde eles vieram, por favor. O pai do Sensei Jigoro Kano era o segundo filho do Maretake Shogenji, que era sumo sacerdote religioso na religião Rie, com a tradição de mais de 1100 anos, natural de Hieizan, da província de Shiga, né? E durante a solteira ele chamava Mareshiba e quando casou passou a adotar o nome de Jirosaku Kano. A sua mãe era a primeira filha do produtor de sake, famoso na época, Jisaku Kano II, né? E assim foi realizado o casamento de duas famílias, né? Sensei Yoshihiro, quando e onde nasceu Jigoro Kano? O Sensei Jigoro nasceu 28 de outubro de 1860, na cidade de Mikage, na província de Hyogo. Sensei, qual o nome de batismo e quando passa a se chamar Jigoro Kano? Na sua infância chamava-se Shinnosuke. E não há uma literatura que confirme, provavelmente em 1870, quando ele passou a morar em Tóquio, passou a se chamar de Jigoro. Onde que ele estudou? A primeira fase de estudo foi na cidade de Mikage, com o professor Chikun Yamamoto. Com seus 5 anos começou o estudo de literatura chinesa, né? E o Shodo, que é caligrafia com pincel. Sensei Yoshihiro Kano vai complementar agora a parte dos estudos do Jigoro Kano, ok? Quando ele foi para Tóquio, em 1870, a primeira escola que ele começou a frequentar é do Keido, né? Onde ele continuou com o estudo de literatura chinesa, Shodo. E esse professor Keido viu uma desenvoltura intelectual fora de comum e sugeriu a ele que daqui para frente o Japão vai sofrer muito em frente à cultura estrangeira e vai ter mudança muito grande. E para poder acompanhar essa mudança, seria interessante que passasse a estudar língua inglesa. E aí ele começou a estudar língua inglesa, né? E na continuação passou a estudar numa escola onde tinha como norma, para poder estudar nessa escola, tinha que passar a morar na casa de outra pessoa. E ele passou a morar no casa de internato, e onde tinha os veteranos. E esses veteranos costumavam judiar os novatos. E a partir desse momento que esse Jigoro Kano passa a sofrer bullying, né? Ser judiado. E na ocasião ele começa a despertar interesse pela prática de jiu-jitsu, né? E quando estava com 15 anos, ele começou a frequentar a escola pública chamada Kaisei, que corresponde a nível de ensino médio. E em 1877, essa escola foi transformada numa universidade, e quando ele passa a frequentar curso de letra nessa universidade. Sensei Yoshihiro, fala para nós sobre o curso que Jigoro Kano se formou. Em julho de 1881, ele se graduou em curso de letras, tornou-se bacharel em letras. E ele resolveu ficar mais um ano fazendo pós-graduação em filosofia. Sensei Yoshihiro,
Jigoro Kano, a gente sabe que também ministrou aulas, né? Em que locais ele ministrou aula? Em janeiro de 1882, ele foi convidado para lecionar a disciplina de Ciências Políticas e Ciências Econômicas no Instituto de Educação dos Nobres, em língua japonesa e língua inglesa, né? Bom, sensei, chegamos no judô agora. Por que Jigoro Kano criou o judô? E onde e quando ele fez isso? Bom, como todos sabem, na história da infância dele, ele era bastante franzino, diz ele que ele era meio neurótico, por qualquer motivo se explodia e tornava-se violento, né? E começou a praticar jiu-jitsu na medida que ia se desenvolvendo, né? Seu físico torna-se mais viril, né? E de repente percebeu que ele estava sendo capaz de controlar a sua emoção, né, explosiva que ele tinha, e começou a sentir o benefício realmente, que esse benefício não poderia ficar só para ele, que precisava ser dividido com outros, né? Futuras gerações, o pessoal da mesma idade, né? E modificando o sistema de ensino do jiu-jitsu, fazendo inovações no métodos, poderia tornar-se como um meio de educação física, né? E ele já percebeu que as gerações que estavam surgindo na época estavam precisando também dessas oportunidades. Daí que ele resolve, quando formou o curso superior, alugar um espaço no Templo Eishoji, e no mês de maio fundou a Kodokan e começou a ensinar judô. Bom, sensei, nós vamos finalizar aqui agora com a última questão, tá? Quem foram os seus primeiros discípulos? Brevemente, comente sobre esses primeiros discípulos de Jigoro Kano. O primeiro discípulo mesmo foi o Tsunejiro Yamada, que quando casa muda o sobrenome para Tomita, né? Esse é o primeiro discípulo. Mas vou falar sobre o período vulnerável do Kodokan, que foi de 1882 a 1886, né? Nesse período foi bastante vulnerável. Na época, os mestres de juízo da época estavam torcendo que o Kodokan morresse na caça, como diz, né? Então, nesse período, você teve 4 alunos, que Tsunejiro Yamada, que posteriormente Tomita, o Shiro Shida, que também passou a ser Shiro Saigo, né? Yoshitsugu Yamashita e Yokoyama, né? Esses 4 realmente foram os guardiões do Kodokan, que chama-se Kodokan Shiten-no, né? Eles que enfrentaram alguns desafios que outros estilos propunham, e graças a Deus todos os desafios foram vencidos por eles. Então esses 4 foram discípulos importantíssimos para a consolidação do judô do Kodokan, para que tornasse o judô mundial como o dia de hoje.